Nazaré, bem-vinda, querida. Boa noite. Berna, boa noite. Oi, José. Reverendo Ricardo Minelli, E aí? como está você? Bom demais, graças a Tudo na Deus. paz? Firme? Pensa, bom. E por aí, tudo bem? E aí, como é que foi a semana? Cheia de novidades? Tá Aqui travando tá aí, bem, José. graças a Deus. E por aí? Estamos bem, graças a Deus. Começamos a semana aí cheia de expectativas no coração, muitas coisas boas, mudanças, Legal. tempo novo. Tivemos um culto abençoado ontem, para a glória de Deus. O cultão tava massa, né? Já tinha uma galerinha lá no culto, né? Começamos a liberar aí 10, 15, 20 pessoas por culto, pessoal dos ministérios, a gente dá uma sentida aí. Estamos há 90 dias, né, sem culto presencial. Rapaz, só a Hoje graça de Deus. a essência, né? Culto para nós não é adorno, não é adereço, né? É essência, né? Essência. É essência, é essência. Faz parte da vida, né? Faz parte da vida da igreja. O povo tá com saudade, rapaz. O povo tá com saudade da igreja, saudade de tudo e tal. Deu uma pioradinha de novo essa semana aí, né? Mas parece que... Pastor Maurício, aqui na cidade as notícias não são boas não, viu? Aqui também tá bem feio. Aqui a gente está com mais de 90% dos leitos tomados, né? Tem uma explosão agora, até porque mudou a temperatura, tá friozão aqui esses dias, né? Já era esperado isso, né? Na verdade, já era esperado. Acho que a estratégia que usaram aí, fecharam muito cedo, né? E aí acabou criando toda essa crise aí nesse momento agora. Mas estamos vendo que fé em fé, de força em força, vai passar. Se Deus quiser. Continuar cavando mesmo no deserto, né? Porque Deus vai mandar chuva. Tem que estar preparado. É o tempo todo se preparando. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Eu acho que ninguém sabe de nada, ninguém tem resposta para nada. Essa é a verdade. O que a gente tem que parar é de polemizar as coisas, orar a Deus e fazer a nossa parte, né? Exatamente. Confiar que o Senhor está no controle, né? Mundo, principalmente no Brasil, né? Perseguições, isso aí já estava escrito, né? Não dá para a gente ficar apavorado por essas coisas. Eu fico vendo uma ala hoje que está aí, né? Pontuando firmemente nisso, mas isso aí já era esperado. Estamos no meio dessa situação. Mas é bênção. Daqui a pouco Deus libera a gente aí, se Deus quiser, e a gente... Na primeira oportunidade, segundona, aí tu pega um voo, já corre para cá, nós já vamos fazer uma segundona ao vivo aí. Vamos ferver, se Deus quiser. Vai ser benção. Pastor Ezequiel, pastor, bem-vindo. Pai do Senhor, querido. Pastora Sandra Martins. Tudo bem, pastora? Pastorzão, vamos lá então, né? Vamos mandar ver, aquecer os motores aqui. Pessoal, muito boa noite. Todo mundo que está aí acompanhando a gente, né? Na nossa segunda livre. Essa é mais uma edição da nossa segunda livre, desse tempo que a gente tem toda segunda-feira aí. E para nós tem sido um privilégio estar com os irmãos, compartilhar um pouquinho da palavra, né, daquilo que Deus tem trazido para a gente. E espero que, mais uma vez, você possa ser abençoado junto com a sua família. Lembrando você que as nossas lives
sempre ficam salvas, então você pode rever lá depois, você pode compartilhar, você pode curtir, né? E você que está em casa aí, já compartilha lá com a galera aí a live, para a gente alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? E para a gente ter um tempo bem proveitoso. A gente já vem falando sobre diversos assuntos nesse tempo que a gente tem estado junto, e hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre um assunto que eu acho extremamente interessante, né? Que é convergente versus divergente. Né? Então, o que eu devo trazer para mim nesse tempo de pandemia? Né? O que eu devo agregar na minha vida, na minha história, né? Nas minhas decisões? E o que eu devo, né, desagregar da minha vida, divergir, né, nesse momento? Não é hora, queridos, para a gente ficar neutro. Não é hora para a gente ficar esperando para ver o que vai acontecer. A gente precisa, nesse momento agora, tá bem posicionado na nossa vida, no que a gente quer, no que a gente acredita, para que a gente possa realmente sair melhor do que a gente entrou nessa pandemia, né? Sempre parece que os lugares neutros, né, o lugar de espectador é um lugar bom, mas às vezes pode ser o pior lugar, né? A gente precisa ter a coragem de assumir compromisso e chamar a responsabilidade para a nossa vida. Só assim a gente realmente vai fazer diferença para a nossa vida. Então, convergir, o que é convergir? Então, é tender para um ponto comum. Né? Então, quais são os pontos comuns nesse momento? Né? Para onde todo mundo está indo? Eu tenho que ir para esses lugares? Qual que é o melhor caminho? Então, eu preciso, nesse momento, de exercer extrema criatividade, individualidade. E o que é divergente? Divergente refere-se a algo, alguém que discorda, que difere, que se afasta ou se opõe das demais opiniões, né, pertencentes ao mesmo grupo. Então, eu posso pertencer ao mesmo grupo, mas eu não preciso concordar com o que todo mundo está concordando. Né? Então, eu preciso ter a minha posição bem definida nesse momento, para que realmente eu possa alcançar o que eu quero alcançar. Pastor José Ricardo, o que o senhor acha que a gente não deve convergir ou agregar? Né? O que a gente deve ser divergente nesse momento de pandemia? O que a gente deve realmente estar bem posicionado no sentido daquilo que a gente não quer nesse momento de pandemia? Senhor Maurício, eu pensando nesse assunto aí durante essa semana e buscando esse bate-papo aí que a gente poderia agregar, eu tenho pensado muito num termo, né, que está cunhado aí pela psicologia, até pela filosofia, que é a desonestidade intelectual. Né? Uhum. E os relacionamentos líquidos. Eu vou falando um pouquinho no percurso sobre isso, para a gente entender o que é os relacionamentos líquidos e a desonestidade intelectual. Então, quando a gente fala em divergência, como você citou, a gente fala em discordância. Uhum. A gente fala em desentendimento, em diferença, em discrepância, né? Diversidade. Só que pegaram todos esses termos, ou essa terminologia do que é a divergência, e trouxeram politicamente correto no processo, juntamente com os relacionamentos líquidos e a desonestidade intelectual. E virou esse pandemônio que nós estamos vendo hoje aí em rede social. Né? Eu não sei se você acompanhou hoje, mas final de semana nos Estados Unidos, a Coca-Cola e a Unilever, os dois maiores investidores, principalmente via Facebook de plataformas digitais, eles recuaram esse mês, eles não vão investir em plataforma digital, em propaganda, principalmente via Facebook, justamente por conta dessas divergências de pessoas que usam a desonestidade intelectual, né? Então, veja só, as opiniões, elas divergem mesmo. Né? Isso. As opiniões precisam divergir, né? Uma coisa que nós precisamos aprender é que se você prefere ter ao seu lado pessoas que concordem com você o tempo todo, reveja seus conceitos. Né? Você não pode ter pessoas que concordam com você o tempo todo. Eu gosto de uma frase bíblica, que é um provérbio, que diz: melhor é a ferida feita por aquele que te ama do que o beijo daquele que te engana. Né? Então, melhor é ter alguém que coloca o dedo na tua ferida, que é seu amigo, te fala uma verdade, quando é oportuno, discordando com uma mentalidade, com argumentos, né, com conhecimento, do que alguém que, no politicamente correto, tenta convergir só para te bajular.
Exatamente. E aí hoje a gente está vivendo essa grande crise, né, pastor José Maurício? Esse grande desafio que nós temos de querer ter do nosso lado só pessoas que concordem com a gente. Né? Então hoje discordar trouxe um sinônimo de briga, de confusão, de caos. Está todo mundo armado, né? Isso começou dentro das casas, das famílias, nos relacionamentos conjugais, né? Relacionamento entre pais e filhos, rede social, que é terra de ninguém hoje. Cada um, né, entra lá, fala o que quer, nos grupos de WhatsApp de família, nos grupos de WhatsApp de igreja, nos grupos de WhatsApp de empresas. Né? Então, uma rede social que foi construída para aproximar os distantes, para que a gente pudesse nos socializar, né? Através de uma facilidade, hoje virou esse campo minado que ninguém suporta mais. Agora, veja só, ouvi sobre isso hoje, um grande golpe, né? Então, se eles não rever a política nessa área, de nós aprendermos a divergir com sabedoria, com moderação, com um tom correto, com a palavra dita na hora certa. A Bíblia diz que a palavra dita na hora certa é como maçãs em salva de prata. Olha, né? Que legal. A palavra Provérbios diz isso, né? É. Assim como maçãs em salva de prata, assim é a boa palavra dita no seu tempo. É. Então tem o tempo certo de você divergir. Tem o tom certo de você divergir. Tem a maneira certa de você colocar a sua opinião. Então, divergência é discordância de opiniões. Mas essa discordância de opiniões tem que ter um embasamento. Né? Você precisa procurar, então, um embasamento para que você possa, com sabedoria, trazer essa discordância e ser alguém, né, que não concorde o tempo todo só para ser aceito. Como nós temos uma crise tremenda hoje de aceitação, de aprovação, da gente querer, né, entrar naquele determinado grupo, a juventude, que tem uma crise de identidade, está muito nessa, né? Então eu vou divergir, eu vou convergir, porque é conveniente. Porque se eu convergir agora, quebrando princípios, regras, valores, né, conceitos, eu sou aceito naquela tribo. Isso. Eu sou aceito nesse grupo de amigos. E aí a gente vai sacrificando a nossa autoridade, a nossa identidade, a nossa personalidade, em detrimento de eu ser aceito em um determinado lugar. Né? Então, quando a gente só prefere aqueles que batem no nosso ombro e concordam com a gente o tempo todo, olha, esse é um atestado de fracasso. Então, do que eu tenho que divergir? Né? A tua pergunta foi essa. Eu tenho que divergir daquilo que tem valores, conceitos e princípios totalmente contrários aos meus valores, princípios e conceitos. Né? Veja só, pastor Maurício, quando eu diverjo de você... Deu certo aí? Não pode ser um ataque pessoal. Então você traz uma ideia. A divergência é eu discordar da tua ideia, discordar da tua opinião, com argumentos, com princípios, com valores, e mostrando uma outra cosmovisão. Porque, de repente, você tem o seu sistema de crença, e no seu sistema de crença, você tem as lentes que você enxerga o mundo. Então eu chego, discordo de você, né, tentando mostrar por uma outra cosmovisão, uma outra lente que existe, outras formas de você enxergar. Agora, eu não posso partir para o ataque pessoal. Eu não posso descriminalizar você. Eu não posso rebaixar você. Né? Então, o que aconteceu hoje na desonestidade intelectual é que quando eu vou atacar e divergir de uma opinião, para que eu desmoralize você, para que eu tire o teu crédito, então eu preciso atacar a tua pessoa, o teu caráter, a tua moral. Nós temos um exemplo na Bíblia que é Neemias. Né? Neemias, capítulo 8, ele tinha terminado já a construção dos muros, as portas estavam no lugar, ele agora se torna um governador daquele local, né? Ele vai governar e liderar o povo. E aí, o que os inimigos tentam, pastor Maurício? Tenta descredibilizar a fala de Neemias. Não consegue paralisar a obra,
não consegue lidar com o estilo de liderança dele na oposição. O que está acontecendo no Brasil, né? O governo federal nomeia um camarada, ele traz uma linha de raciocínio de pensamento, né? Precisa reconstruir, mas a mídia está massacrando, não dá tempo dele refutar, e estão massacrando a pessoa dele. Não estão divergindo. Eu creio que tem que ter discordância, porque ele falou algo equivocado lá. Mas não atacá-lo pessoalmente, não descredibilizar ele. Então, hoje, quanto à divergência, nós estamos tendo muito problema para lidar nesse campo do pessoal. Então, eu tenho que divergir das ideias e das opiniões, né? Porque nós temos um sistema de crença, um sistema de valores, né? Então, quando eu vou na contramão do sistema de crença e valores que o mundo está mergulhado, e eu tenho o meu sistema de crença que é baseado na Bíblia, na palavra, uma cosmovisão bíblica, eu posso divergir, mas com sabedoria e com intelectualidade e com maturidade. Legal. Olha só, eu vejo que essa questão é muito importante a gente tocar, porque às vezes a gente quer convencer quem não quer ser convencido, né? E aí não é só você discordar de uma opinião, é você realmente inflamar uma discussão e você partir para um campo, então, assim, que não vai levar a lugar nenhum. Então, eu não preciso tentar convencer ninguém das minhas ideias. O que eu acho é que cada um de nós precisa ter a sua vida pautada em valores e princípios cristãos. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 8, ele traz assim uma perspectiva de vida interessante. Ele fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, Paulo está falando aqui de uma base, né, de uma mentalidade. E o problema é que as pessoas, às vezes, elas querem discordar, elas querem discutir, mas elas não têm a sua vida pautada em princípios e valores cristãos. Então, a pessoa ela não tem uma ideia, ela cria ideia. Então, ela não tem um conceito, ela cria conceitos, né? Então, ela não tem a vida embasada em uma verdade, ela não tem uma verdade. Ela está tentando encontrar uma verdade e fica discutindo a verdade dos outros. Então, Paulo ele traz aqui um panorama do qual que é o ponto de partida da minha vida, qual que é o ponto de partida que eu tenho que ter para que eu possa realmente ter uma vida estabilizada. Aí ele coloca os parâmetros, ele fala primeiro, tudo que é verdadeiro, né, ocupe a sua mente. A palavra verdadeiro aqui, ela tem, né, a tradução original é que fala a verdade, sincero. Então, queridos, uma coisa que eu acho extremamente importante na nossa vida nunca foi tão importante ou tão mister eu trazer a sinceridade para perto da minha vida. Ser sincero primeiro comigo mesmo, né? E depois com os outros. Eu não posso, nesse momento, cair na negação. Fingir que os problemas não existem, fingir que as dificuldades não existem, fingir que as pessoas não estão enfrentando os problemas, né? Muitas pessoas estão cometendo esse erro como um mecanismo de defesa. Elas estão negando a realidade, tentando criar verdades paralelas a esse momento. Tem gente que está em briga com ela mesma. Tem gente que está divergindo dela mesma, né? Está numa crise interna terrível. Pessoas que estão angustiadas para que tudo acabe e elas não têm a mínima ideia de onde elas irão e o que elas vão fazer quando tudo isso acabar. Então eu preciso ser verdadeiro com a realidade à minha volta, com a realidade dentro de mim. Eu não preciso ter medo de chorar ou até mesmo de gritar, mas eu preciso usufruir da liberdade que o Espírito Santo me confere de ser quem eu sou nesse momento. Eu estava ouvindo uma live da Kel esses dias, que ela estava falando no Modeladas, e ela falou o seguinte: olha, você não pode ficar ocioso nesse tempo,
você não pode ficar sem fazer nada, mas não crie também objetivos maiores do que você nesse tempo, que vão te pesar, que vão trazer para você um peso que você não precisa nesse momento. Então, a primeira coisa que Paulo dá aqui, o primeiro conselho, ele diz o seguinte: você precisa ser verdadeiro. Né? Então, tudo que vai ocupar a sua mente, o seu coração, o seu espírito nesse momento tem que ser verdadeiro. E aí ele continua dizendo que seja respeitável. Essa palavra ser respeitável, né, o que ocupa a minha mente tem que ser respeitável, fala de ser venerado pelo caráter. Então, aquilo que eu acredito, que eu tenho como verdade, precisa estar embasado no meu caráter. Não adianta eu ficar discutindo com os outros, tentando provar alguma coisa para o outro, quando aquilo não é uma verdade para mim. Quando não está embasado no meu caráter. Eu preciso mais do que nunca dessa virtude, um caráter forte, que não rompe limites, que não negocia, que não se vende por um minuto de satisfação. Eu preciso ter isso entranhado na minha vida. Eu preciso convergir limites, trazer limites para perto de mim. Né? Porque no momento desse agora, a gente acha que a gente pode abrir mão de todos os limites. E essa é a maior bobagem que a gente pode fazer na nossa vida. É hora de eu trazer limites, levantar valores, aprimorar o meu caráter com decisões assertivas. Então, cada decisão certa que eu tomo nesse momento, eu preciso aprender que o meu caráter está sendo aprimorado. E que eu estou me tornando uma pessoa respeitável. E que aquilo que está ocupando a minha mente é respeitável. Por quê? Porque é algo que condiz com o caráter. Eu preciso percorrer os caminhos, ainda que difíceis, mas que realmente estão me levando à liberdade. E não os caminhos que às vezes se apresentam, que no início parecem caminhos de vida, mas que no final são caminhos de morte. E aí Paulo continua dizendo, aquilo também que é justo ocupe a sua mente. Essa palavra justo, ela traz uma conotação de inocente, irrepreensível, sem culpa. Eu não posso de maneira nenhuma trazer para perto de mim agora aquilo que vai me trazer culpa no futuro. Então, irmãos, né, eu preciso divergir disso, eu preciso discordar de situações que aparentemente são boas, mas que futuramente vão comprometer a minha vida. Imagina, né, se eu já custo sair de uma situação difícil, ainda saio comprometido com o meu futuro nessa situação. Na verdade, eu tenho que fazer as perguntas corretas, dar as respostas que eu nunca dei, ir aos lugares da minha alma que eu nunca fui. Eu preciso trazer justiça nas injustiças que eu cultivei por tantos anos. Eu preciso ser irrepreensível. Paulo está dizendo, olha, você precisa ser irrepreensível, né, naquilo que você pensa nesse momento. Eu preciso, Paulo também fala tudo que é puro, ocupe a sua mente. Puro, né, fala de pureza de sensualidade, pureza moral. A minha mente tem que estar cativa nesse momento. Estamos em tempos difíceis. Tempos que eu preciso, que a Bíblia diz que aquele que é limpo, limpe-se ainda mais. Aquele que é sujo, suje-se ainda mais. É interessante, queridos, que a Bíblia sempre dá traz um entendimento para a gente pensar que por mais limpo que você esteja, você pode ser mais limpo. E por mais sujo que você está, você pode ser mais sujo. Então eu preciso, nesse momento, querido, divergir de tudo aquilo que vai fazer me tornar mais sujo. E eu preciso acreditar nessa verdade que muita gente não está acreditando nesse tempo, que eu posso ser melhor do que eu nunca fui. Que eu posso estar à frente do que eu nunca fui. E aí Paulo continua dizendo, né, tudo aquilo que é amável. Amável aqui, queridos, essa palavra traz a conotação de agradável. Muita gente está se tornando mais desagradável ainda do que já era nesse tempo. Né? Ao invés da pessoa se tornar agradável, ela está se tornando mais desagradável ainda. Eu preciso aprender a ser gentil. Irmãos, eu estou divergindo, às vezes, de tanta coisa que muita gente está falando, eu me coloco como juiz, eu questiono o pensamento, as ideias de outras pessoas, mas eu sou uma pessoa extremamente agradável. Irmãos, tem gente que está distorcendo a verdade, não por conta daquilo que ele está falando, mas da maneira que ele está colocando aquilo que ele está tentando falar. Então, se você está esperando gentileza para desenvolver gentileza, você nunca vai ser gentil. Virtude não é uma troca, mas é uma escolha moral. Eu preciso escolher moralmente ser melhor do que já sou. Então eu tenho que divergir com qualquer tipo de comportamento, de arrogância, de orgulho, de prepotência, né, de independência. Que galardão terá o homem se ele amar somente quem o cobre de amor?
Né? Então, isso é base. E aí ele termina, Paulo diz também, tudo que é de boa fama. A palavra de boa fama aqui é que soa bem. Que sua vida possa ser inspiração. Que suas palavras possam ser música, que suas atitudes possam despertar esperança nas pessoas. Irmãos, você quer divergir? Ótimo. Mas faça isso baseado em princípios. Seja uma pessoa que soa bem, uma pessoa agradável, uma pessoa de pureza moral, uma pessoa irrepreensível, sem culpa, uma pessoa que tem um caráter venerável, uma pessoa que fala a verdade. Se você quer realmente ser alguém que questiona algum sistema, alguma coisa, preencha esses requisitos, que a sua mente possa estar cheia não de ideias vazias e conceitos aprendidos ou ouvidos em algum lugar, mas de princípios e valores cristãos, que a Bíblia fala que são base para a nossa vida. Paulo está dizendo, se algum louvor há, que seja isso que ocupe a sua mente. Irmãos, então, vamos ter inteligência espiritual, inteligência moral. Tem tanta gente falando besteira por rumo, tem tanta gente brigando quando não precisava brigar, tem tanta gente fazendo bobagem nesse momento. Nós precisamos parar e dar um passo atrás e dizer para a gente mesmo, olha, o que eu quero para a minha vida? Onde eu quero chegar? Né? Esse tipo de discussão está me levando aonde? Esse é o momento, queridos, talvez, de você perder a discussão e ganhar a pessoa. Agora, se vai divergir, divirja com inteligência e sabedoria, e principalmente com princípios cristãos. É muito melhor eu convergir pessoas, né, e divergir ideias, muitas vezes, do que eu perder as pessoas e ganhar as ideias. Então tem gente preferindo trazer para perto dele a razão, o achismo, e perdendo as pessoas. Então é aquilo que o pastor Ricardo falou. Eu não posso me cercar de pessoas que concordem comigo o tempo todo. Na verdade, os melhores relacionamentos, que eu, na minha experiência pessoal, são os pensamentos com pessoas que têm coragem de falar a verdade pra gente. Que têm coragem de chamar e falar, irmão, vai dar ruim, vai dar zebra. Entendeu? Essas são as melhores pessoas. Eu sou assim na vida do pastor Ricardo. Ai de mim se não fosse, ai dele se não fosse eu. Mas enfim. Mas é uma pessoa que você sabe que nunca vai tentar te agradar com alguma coisa simplesmente para ter você por perto. Na verdade, ela não quer você um momento perto para te usar. Ela quer ser seu amigo nos momentos bons e nos momentos ruins da vida. E eu preciso entender isso, queridos. Eu preciso aprender a trazer para perto quem realmente tem que estar perto de mim, afastar um pouco quem tem que afastar. Eu preciso saber quais ideias eu trago para perto. Agora, eu preciso ter a minha vida embasada não em ideias, mas em princípios e valores cristãos. O problema está aí, né, pastor Maurício? As pessoas, elas criam as suas teorias, as suas teses, as suas verdades e as suas ideias. Elas anulam completamente os princípios e os valores, né, nesse contexto que nós temos a partir da verdade que é absoluta, que é a verdade de Deus. O problema é o tripé, né, o tripé da pós-modernidade, né, e relativização é um dos tripés, né, dessas questões, que nada é absoluto, tudo é relativo. Ou seja, de acordo com o que eu acho, você é obrigado a aceitar, né? Então, você comentou de uma das qualidades, que é ter uma mente pura, boa fama, né? A segunda é você pensar... Verdadeiro, respeitável, justo. Verdadeiras, respeitáveis, justos, né? E eu, enquanto você falava, pensava na vida de José. José não decidiu não pecar com aquela mulher na hora que ela agarrou ele. Ele já tinha decidido antes. Antes, exatamente. Você falava de limites, né? O problema agora é que tudo está na conta da pandemia, né? Exato. Então, as brigas de casais estão na conta da pandemia. As brigas de família estão na conta da pandemia. O estopim curto, a ira, não pagar as contas, está tudo na conta da pandemia agora, né? Então, ser honesto, né? Divergir ou convergir é quando você já tem decidido no seu coração por princípios e valores, e é isso que te rege. O que te move são os princípios que você tem. São os valores que você tem, né? Caso contrário, a gente deixa...
mulher, né? Agora, ele já tinha decidido. Quem movia ele eram os princípios. Então, nesse momento, o que a gente tem que divergir? A gente tem que divergir tudo que está contrário à verdade de Deus, né? Não contra as pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. Eu ouvi uma frase uma vez do Cote. Ele falou o seguinte: quem luta contra carne e sangue está desabilitado a lutar contra principados e potestades. Fica aí no campo de carne e sangue, meu bem. Fica aí fluindo, né, nessas discussões, nessas brigas, nessas contendas, né? Usa as armas carnais, naturais, né? Agora, quando eu vou divergir da ideia, divergir da opinião, respeitando quem está dando a ideia, a opinião, e eu todo argumentado, então, a partir daí, eu começo a construir um novo entendimento e ganho respeito, né? Eu estava ouvindo uma entrevista agora à tarde da Maria Luísa Trajano, do Magazine Luiza, e ela estava falando as ações que ela fez no meio do pessoal dela em relação à pandemia. Ela disse que no primeiro momento ela ficou paralisada, né? Ficou em crise, ficou em choque, como todo mundo, mas depois ela tomou algumas decisões. E uma das decisões que ela tomou foi aprender a aprender de novo, né? Então, assim, a gente precisa de um batismo de humildade nesse tempo, sabe, parceiro? A gente precisa de um batismo de abnegação, né? Parar de achismo. A gente tem que parar de altivez, de soberba. A gente tem que parar de achar que a gente sabe tudo. Até porque nessa pandemia, ninguém sabe nada. Deus tirou da mão de todo mundo a capacidade de solução e resolução nessa questão para ensinar que ele é Deus nas nossas vidas. A ciência não tem resposta. A política não tem resposta. Nenhum conceito foi levantado até agora. Os países que fizeram acabaram de passar e estão tendo de novo problema lá. Todo mundo, nesse momento, está à mercê de uma situação. Então, a maior ignorância desse momento é usar a arma da discussão pessoal, a desonestidade intelectual. No entanto, que ela disse o seguinte: eu tomei uma decisão, ela falou, de não discutir com ninguém. Eu tomei uma decisão de não entrar em brigas em redes sociais, em grupos que eu faço parte, porque criticando o governador tal, criticando o presidente tal, o secretário tal, isso tal. Ela falou, ninguém sabe de nada, está todo mundo no mesmo balaio, enxergando o mesmo ponto de vista, e cada um com as suas ideias pessoais. Nós não vamos chegar a lugar nenhum desse jeito. É hora agora de convergência. A gente vai falar já sobre convergência. Não é hora de divergência. Nós temos algo em comum? Temos. O que a gente tem em comum agora? Vencer a pandemia. Não é saber quem está certo, quem está errado, quem acertou, quem trouxe água para o Nordeste, por que ficou 8 anos. Olha o ponto que o Brasil chegou, rapaz. Né? Essa semana lá foi lá inaugurar a barragem lá do Rio São Francisco. Aí está todo mundo querendo dar agora o mérito ao PT, porque foi o PT que fez. O Bolsonaro só foi lá e abriu o registro. Ah, pelo amor de Deus, cara. É muito inócuo uma discussão dessa. É muito vazio. É muito Quem pagou foi nós, né? Quem pagou foi nós. O fato foi é nós, esse. rapaz. O PT não fez nada, Bolsonaro não fez nada. Quem fez foi eu e você, cara. Né? Pagamos então, 5 vezes, mas pagamos, né? Então, desonestidade intelectual, pastor Maurício, acontece quando eu defendo uma ideia, um ponto de vista, com argumentos ou dados que eu sei que é inválido, incompleto e inócuos. Eu sei que aqueles dados são incompletos. Eu sei que aqueles dados são inócuos. Por exemplo, essa crise agora do Ministério da Educação. Era inócuo a informação do ministro, infelizmente. Ele foi desonesto intelectualmente, sim. Agora, não há necessidade de massacrar o cara. O cara tem um currículo, tem uma história, deu um passo atrás. Sentou hoje para poder... Tem que dar uma oportunidade. Não. O desonesto intelectual, ele não quer nem saber. Ele fica aguardando. Um vacilo. E descredibilizar de novo. Ser intelectualmente desonesto não é o mesmo que mentir. É diferente mentira.
É possível praticar esse tipo de desonestidade sem dizer nenhuma inverdade. Né? O que a pessoa pega? Um monte de informação desconexa, coloca de novo, né, esse processo aí na caminhada, e aí, através das inverdades, do politicamente correto, começa a ganhar notoriedade. Olha os youtubers aí. Olha o culto à performática que tinha. Olha o culto à personalidade. Pessoas tinham milhões e milhões de seguidores, mas era inócuo, vazio, cheio de desonestidade intelectual, né? Então, desonestidade intelectual é mais prejudicial hoje, é aquela que controla as tribos, os guetos, que se formam na sociedade, principalmente nas redes sociais. Né? Então, o que a gente está vivenciando hoje? Olha só, os guetos se organizam. Aí é o grupo A, o grupo B, o grupo C. Se você for pôr uma opinião contrária, pronto, é racismo. Está morto. Não, isso aí é descriminalização. Aí vem um STF totalmente controlado, totalmente manipulado, politicamente correto, desonesto intelectualmente. Aí começa a perseguição. Porque, na verdade, o desonesto ou a desonestidade intelectual é para ter controle de massa. Né? Eu ouvi uma fala hoje do Alexandre de Moraes falando sobre isso. Não, o STF ele não está a favor da maioria, ele defende a minoria. Mas que história que é essa? Se nós estamos num país democrático e a maioria quer que resolva, que desonestidade é essa? Que você só vai valorizar uma tribo, você só vai valorizar um gueto nesse processo. Então, nessa caminhada toda, né, a desonestidade intelectual, em primeiro lugar, cria-se uma realidade impermeável. Pode entrar. Notícias que questionam realidade, verdade, ficam fora. Né? E olha, a crentaiada está de cabeça nisso, viu, rapaz? Porque está anulando todo um conceito. Você precisa pagar a sua internet, viu? Que tá caindo muito. Ninguém ali está interessado em debate, dialética. Só existe uma intenção. Eu sou certo e você é obrigado a concordar com tudo. Você não pode discordar de jeito nenhum. Né? Então, eu gosto de uma frase do seguinte: se não houver o caos, se não houver o confronto, se não houver a divergência, se não houver essa pitada de conflito, discussões, é necessário boas discussões de modo inteligível, de modo inteligente, para a gente poder, né, saber realmente dessa convicção toda nesse processo aí. Agora, dentro disso aí, o que a gente construiu? Os relacionamentos líquidos. Né? O que é o conceito dos relacionamentos líquidos? É os relacionamentos que eles são rápidos até o ponto em que é conveniente que você está falando para mim. Quando eu te dou um não, quando eu diverjo de você, quando eu sou divergente de você no processo, você já me bloqueia na rede social, você já me extingue da sua vida, não tem mais contato ou relacionamento, porque hoje os tempos são líquidos, nada mais perdura, né? Tudo é rapidamente, e nisso resultou várias questões, várias obsessões, cultos às celebridades, endividamento geral e a paranoia com segurança, instabilidade dos relacionamentos sentimentais e amorosos. Então, hoje, né, nós vivemos nessa geração, onde os relacionamentos não têm mais valor nenhum. Você divergiu em uma... Nós temos incompatibilidade de genes. O que eu mais ouço no gabinete é isso aí: eu vou separar. Por quê? Não, porque eu tenho incompatibilidade de genes com ele, com ela. Ô, meu irmão, que relacionamento líquido que é esse aí? Né? Que processo que é esse? Né? Os nossos antepassados aí, os nossos pais e avós, eles eram muito mais esperançosos do que nós. Né? Eles passavam as lutas, passaram as batalhas, eles permaneceram, eles sonhavam com um futuro melhor, né? E eles avançavam. Hoje, essa modernidade líquida, né? Tudo se dissipa.
E líquido muda de forma muito rapidamente. Uhum. Né? Olha, as pessoas mudam de forma rapidamente hoje. Você não consegue mais ter relacionamentos saudáveis e leais. É difícil quem fica do seu lado até o final. Quando descobre a sua humanidade, né? Porque as pessoas elas se dão bem quando elas não te conhecem. Mas quando elas viajam com você para os Estados Unidos, rapaz, eu vou te falar agora pra você. Você tem que amar o cara, rapaz. Você não pode ser líquido esse relacionamento, não. Né? Tem que ser um relacionamento consistente, né? É verdade. Então, hoje, os relacionamentos, qualquer pressão, eles mudam de forma. Qualquer pressão, né, as pessoas mudam de estágio. Então, são deliberadamente solidificados. Qualquer temperatura elevada, qualquer impulso para você lidar com uma questão, um fronte mais trash aí para poder administrar, esse negócio não condensa, esse negócio vira liquefeito, e daqui um pouco vai todo mundo para a rede social, né? E aí as pessoas vão se desconectando da própria realidade. Pastor Maurício, hoje tem uma gama de pessoas, mas muita gente. Eu vou caracterizar para você de modo empírico, tá bom? Por experiência própria. 30% de pessoas hoje no campo de internet tem uma vida dupla. 30% tem uma vida dupla. Mas eu acredito. É uma paranoia. A pessoa constrói uma esquizofrenia intelectual. Ela cria um personagem. Isso. Todos os fetiches dele, todas as ambições, todas as imoralidades, ocupa a mente. Ele vai para esse mundo chamado rede social, onde não tem parâmetro, não tem valores, não tem princípios nenhum, e são muito mais fáceis e menos arriscados. Né? E as pessoas estão entrando de cabeça em casamentos, relacionamentos, sociedade. Rapaz, o negócio tá um caos. Né? E aí é um delete só, é um estoque só. Né? É uma desconexão só. Então não serviu mais para mim, pronto. Então hoje, para divergir, nós temos encontrado um grande problema com essa geração, né, que não aguenta pressão, que não aguenta não, que não aguenta uma boa discussão, que não aguenta ser contrariado, né? E aí vão para os surtos. Na verdade, acaba explodindo. A gente tem hoje um alto índice de automutilação, um alto índice de suicídio de jovens de 18 a 24 anos, porque não suportam não o confronto, né? E nunca nós vamos crescer se nós não passarmos por esses confrontos reais da vida, né? A nossa vida consiste em nãos. Eu tenho falado isso aqui. Aprenda a lidar com não. Moisés ouviu 10 nãos e não desistiu. Tem pessoas que desistem na primeira, que não suportam dar mais o próximo passo, caminhar mais uma milha. Né? E para você ser uma pessoa que aprenda a divergir com sabedoria e graça de Deus, você vai ter que aprender a lidar com o não, vai ter que aprender a divergir, vai ter que aprender a caminhar 2 milhas, dar a capa, dar a túnica, tudo que tem direito, porque é aqui que nós vamos sair da desonestidade intelectual. Eu ando muito preocupado, pastor, com desonestidade intelectual dos crentes. Sabe? De falar do que não sabe, de criticar e julgar do que não conhece. Né? De assuntos inócuos, vazios. A pessoa pega, rapaz, é a síndrome do papagaio. Repete tudo que lê, não averigua a fonte. Exato. Não busca entendimento, inteligência e conhecimento sobre determinados assuntos. E isso tem sido um grande caos na sociedade. E eu só concluo minha fala dizendo para você que isso que eu estou te falando explica o crescimento do consumo de diverge com a opinião dela, toma um não, ela não quer ser contrariada. O que ela faz? Ela explode nas crises crescentes de intolerância ao sofrimento. Hoje nós temos uma geração intolerante. Antes, a nossa geração era intolerante à lactose. Agora é intolerante a confronto, à verdade. Né? Então, como diz Paulo, o povo gosta de coceira no ouvido. Quando chega a verdade, ninguém quer a verdade. Ninguém quer a verdade. Então, como a verdade me traz um sofrimento, é melhor eu ir para o antidepressivo, é melhor eu ir para o psicotrópico, para o ansiolítico, do que enfrentar essa realidade. E a pessoa acaba mergulhando
nessa crise. Por isso que nós temos um aumento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 20% da população mundial hoje depende de ansiolítico, de psicotrópico, para que levante, deite, acorde, durma, sorria, trabalhe. Porque ninguém quer enfrentar mais a realidade. Eu não estou dizendo que você não tem que ir atrás de tratamento se você chegou num limite que já explodiu. Eu estou dizendo que você fugir a vida toda dos nãos, dos confrontos e das verdades vai te fazer um imaturo, vai te fazer um doente de alma, vai te fazer um menino, você nunca vai crescer, e quando chegar a situação para você enfrentar, a partir daí, acabou o processo. Né? Então, eu desejo que nesse tempo nosso, nós possamos entender que nós temos uma árdua tarefa, né, de compor uma vida que não pode ser reduzida a episódios desagradáveis somente. Nós estamos num episódio desagradável. A vida é maior do que a soma de todos os momentos. A vida é maior do que a soma de todos os momentos que você está passando agora. Sua vida não se resume no que você está passando agora. Aprenda que nós estamos num tempo de divergência. Deus decidiu pôr a mão no nosso peito, e divergir da gente, sabe? O caminho que a gente estava andando era passos largos rumo ao inferno, né? Então, Deus decidiu parar a gente e falar: ei, eu vou divergir de vocês. Eu vou resistir vocês. E aí nós precisamos rever essa caminhada aí no nome de Jesus. Pastor, eu acho uma coisa interessante, você estava falando aí, estava ouvindo, o pior que, né, é tanta gente ferida e machucada expondo isso, né, de uma forma assim totalmente indisciplinada na internet e nas redes sociais, e a gente vê essas pessoas, tanta gente se alimentando desse tipo de comportamento, né? Tem gente que a única fonte que ela tem, não só de informação, mas de suprimento emocional, físico, são as redes sociais, né? E essa pessoa acaba se alimentando disso 24 horas por dia e acaba se tornando uma pessoa extremamente doente, ferida e machucada. Uma coisa que eu tenho percebido, pastor, ao longo da minha vida aí, e que eu aprendi de perto, né, com a minha experiência, é que não basta a gente discordar, né? O amor ao próximo, ele tem que ser maior do que a sua opinião, né? A opinião mais certa que eu posso ter na vida é de amar. Essa é a opinião mais correta, né? E independente de quem ou de que situação, o amor é incondicional. Eu não preciso concordar com o que a pessoa está fazendo, mas quando eu amo, quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso, eu sempre vou me perguntar antes, né, do confronto, essa pessoa está pronta para esse tipo de convergência? Essa pessoa está pronta para essa mudança que eu tanto desejo que ela mude? Né? Essa pessoa está pronta para ouvir o que eu tenho para dizer para ela? Né? Então, às vezes, eu quero empurrar verdades goela abaixo das pessoas, e aí eu penso que estou fazendo um grande favor à pessoa, porque eu estou falando alguma coisa para ela que ela precisa ouvir, mas no fundo, eu estou fazendo um desfavor, porque eu não estou amando a pessoa como eu deveria amar. Então, a comunicação, quando a gente estuda sobre comunicação não é o que você fala, mas comunicação é o que o ouvinte ouve. Né? E isso fala do quê? Fala do outro estar pronto ou não para aquele momento. E essa envergadura, essa capacidade, né, de poder medir esse terreno, de examinar esse terreno, de poder olhar para o outro com esses olhos e poder dizer: olha, você está pronto para ouvir isso, esse é o momento para você ouvir isso. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Mas às vezes a gente entra tanto no campo das ideias, tanto no campo da argumentação, tanto no campo da execução da tarefa, que às vezes a gente termina as tarefas, conclui os objetivos, mas quando a gente olha para o lado, a gente está sozinho porque ninguém suportou caminhar no ritmo que a gente impôs na nossa vida. Então a gente precisa saber, né, convergir a nossa vida, as pessoas, né? Então eu acho legal ter opiniões diferentes, eu acho legal a gente poder ensinar, compartilhar conhecimento, eu acho legal você poder influenciar pessoas que estão à sua volta, mas a gente precisa ter em mente, gente, que o mais importante é o respeito. Imagina se Deus fosse exigir de nós a resposta que a gente exige dos outros.
Por isso que muitos filhos estão perdendo os pais. Não é porque o que eles estão falando é mentira, não é porque o que eles estão tentando ensinar é ruim para o filho, não. Mas é o tempo, é a maneira. A Bíblia fala, cara, que tudo no tempo certo é formoso. Tudo no tempo certo, né? Ele tem um efeito transformador. E eu acho tão interessante a maneira que Deus nos ama e a capacidade que Deus tem, né? De nos esperar, de falar de uma maneira que a gente entenda. Eu assim, né? Eu atendo pessoas e eu ouço, né? A vida inteira fiz isso, aprendi muito ao longo da minha vida. Mas às vezes eu estou diante de uma pessoa ali numa ouvidoria e eu fico pensando comigo assim, né, lá no meu espírito, cara, a vontade que você tem é de matar e de falar um monte de verdade para aquela pessoa e você sente literalmente o Espírito Santo te travando e dizendo, não, ele não está pronto, não é o momento, não é a hora dessa pessoa entender isso. Então, a gente precisa nesse momento, queridos, que as pessoas já estão debilitadas, tão fragilizadas, a gente precisa ter esse coração e esse espírito correto. Sabe o que eu vejo, pastor? Eu vejo que no final dessa pandemia, se Deus não tiver misericórdia, a gente vai matar muito mais que salvar. Porque vai levantar um monte de gente com as suas verdades, com os seus discursos, né, os discursos politicamente corretos. E, gente, pelo amor de Deus, eu acredito assim que Deus, ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Né? E para Deus não é importante o que a pessoa faz ou o trabalho que ela apresenta. Para Deus o importante é a pessoa. E eu preciso ter essa sensatez de olhar para o outro e dizer, puxa vida, né, rapaz, será que é o momento? Será que é essa pessoa? Será que sou eu? Irmãos, eu preciso ter a sensibilidade, às vezes, de entender que não sou eu a pessoa correta para ajudar aquela pessoa. Não sou eu. Às vezes Deus vai levantar outro. E eu não preciso querer achar que eu sou o salvador do mundo. O salvador do mundo já veio. Chamava Jesus de Nazaré e morreu na cruz do Calvário. Então a gente precisa, nesse momento, ter uma vida baseada em princípios e valores cristãos. E o maior mandamento que a Bíblia traz é o amor. Então não adianta, queridos. Eu preciso entender qual é o meu momento, qual é o momento da pessoa, a minha caminhada, a caminhada da pessoa. Eu preciso entender que a minha experiência não é a experiência da pessoa que está do meu lado. Eu não posso mais usar as minhas dificuldades e as minhas dores e decepções como argumento para afrontar o outro e exigir do outro uma mudança. Eu não posso mais dizer para o outro, eu já passei por isso e por aquilo. Irmãos, não leva a mal não, mas isso é um problema seu. Isso é a sua história, isso é o seu desafio. O que eu preciso entender é que cada um tem a sua história e a sua caminhada, e Deus respeita a história e a caminhada de cada um. Essa é a vida cristã, esse é o momento cristão. Agora, eu não posso usar, porque às vezes eu pego a minha experiência trágica e faço dela trágica na vida da outra pessoa. Então, meu querido, se for para contar um testemunho para edificar, ótimo. Se for para cobrar o outro, fica quieto em nome de Jesus, que é muito melhor. Entendeu? Então eu preciso ter essa sensibilidade. Eu não posso, lógico, irmãos, nós não estamos dizendo aqui nessa noite que você tem que endossar valores, que você tem que endossar coisas erradas, não. Entendeu? Se você acha que um ambiente não é propício para você, meu querido, não entre. Se você acha que o que o outro está fazendo para o outro não é propício, não entre. Eu não sou obrigado. Irmãos, eu não sou obrigado a aceitar o que eu vejo, o que eu olho. Agora, também eu não tenho o direito de querer controlar a vida das outras pessoas. Então, eu preciso aprender, né, a divergir com sabedoria, com cuidado, porque às vezes, queridos, eu estou divergindo na intenção de convergir e eu estou mais afastando as pessoas de perto de mim do que aproximando. Pastor, nós temos aí mais 5 minutinhos. Se o senhor quiser fazer as considerações finais aí, para a gente terminar, tem uns 2 minutos aí para o senhor usar. Pastor Maurício, um dos últimos, o último livro do Antigo Testamento, né, Malaquias, fala que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é convergência, é converter o meu coração ao coração do meu próximo, né? Isso. A grande pergunta é quem é meu próximo? A gente fica achando, né, que está muito distante e de repente nós estamos repelindo as pessoas, divergindo delas, não da opinião delas, né? Então, quando a gente tem esse batismo de amor sobre nós, e a gente entende esse processo todo de converter coração, né? Isso você vai amontoando brasas vivas na cabeça da pessoa. Isso é tremendo demais, como Paulo disse lá em Romanos. Então nós precisamos
né? Aprender esse caminho de pais e filhos, cônjuges, líderes e liderados, pastores e ovelhas. Olha, pastor Maurício, não tem muito tempo não, a gente pode marcar um dia para falar sobre isso. Mas Sim. eu logo no primeiro mês da pandemia, eu ministrei uma das mensagens, eu perguntei aqui, um dos questionamentos foi: quantas brigas que não teve-se igreja, dividiu-se igreja, pessoas foram embora de ministérios, porque não suportaram as divergências, as diferenças, não respeitaram o limite do outro, né? Não respeitaram a limitação do outro, quantas coisas. E de repente Deus parou tudo aqui, a gente já está 90 dias. Então agora é o momento de fazer caminhos de volta, sabe? É o momento da gente fazer uma introspecção, esquadrinhemos, né, os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Então agora é essa questão da gente ter um coração maleável, um coração quebrantado, né? De ter esse coraçãozão, nesse batismo de amor, de receber as pessoas. Convergência é isso. Você diverge da opinião, mas você converge no coração, né? Então, assim, eu gosto sempre, nós comentamos isso sempre, eu e você, é bom quando a gente senta numa mesa, discute, diverge, levanta e vai tomar café junto, cara. E vamos nos abraçar e vamos orar juntos, né? E tem coisas que nós não chegamos no consenso. Não chegamos no consenso, a gente ainda tem que buscar Deus em muitas coisas. E aí o Espírito Santo é que vai trabalhar no coração de cada um, ele tem o tempo e o modo de agir. Né? Então, seja um agente de convergência nesse tempo. Né? Convergência potencializa seus dons, seu chamado, potencializa o time de Deus na sua vida, te leva a lugares e conecta você a pessoas que você nunca imaginava, abre portas para você e traz um sinergismo que você nunca iria experimentar na face da Terra. Presta atenção no que eu vou te falar aqui para encerrar, você que está nos acompanhando. Todas as vezes que Deus quer te levar a outro nível, ele vai colocar em pessoas que você menos imagina. Pessoas que você não colocou fé. As menos prováveis. Os menos prováveis. Você nem gosta do tipão da pessoa, às vezes. Você nem vai com o jeitão dela. Tá nela o que Deus tem para você, para te complementar. Então, fique esperto, né? Treine. Aprenda a escutar o que você não gosta. Faça isso, seja maduro. Esses são tempos da gente treinar os nossos ouvidos e aprender a escutar o que a gente não gosta de ouvir, né? E coração. Faz demais. Agora, quem te confronta, quem te espinha o tempo todo, é aqui que a gente precisa de um batismo de amor. Deus abençoe a todos. Obrigado por tudo. E você que tem nos acompanhado aí, Deus abençoe. Pessoal, tem uma galera com a gente aí, Gerson, Deia, Marta, Cris, Ana, tudo gente que a gente conhece aí de muitos anos de caminhada. Brigadão por vocês estarem com a gente aí. Amo muito todos vocês. E obrigado mesmo. Segunda-feira a gente está de volta com outro tema aí. Não perca, toda segunda, 8 horas, a gente está aqui, tem um encontro marcado. Entra lá depois, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com as pessoas, ele vai ficar salvo lá no nosso store. Aí entra lá e compartilha. E entenda uma coisa, queridos, né? Você não precisa que as pessoas concordem com você e você concordar com as pessoas para serem bons amigos, né? Em alguns casos, não vai ter concordância mesmo. Em algum caso, Sony, beijão, Eide, beijo no coração aí, filho seu está lindo, parabéns, viu? Você não precisa que as pessoas elas concordem com você. Mesmo discordando, né? Tem coisas que eu, pastor Ricardo, faz 5 anos que nós estamos ainda tentando entrar no acordo. E nós não conseguimos ainda, eu acho que vai uns 10, né? Mas isso não impede que a gente seja bons amigos, sente junto, chore junto, tome um bom café junto. Então você não precisa concordar para ser um bom amigo, para ser um companheiro de caminhada, né? Você precisa saber respeitar o limite de cada um e saber a hora certa de falar, né? Isso é sabedoria. Então não adianta querer mostrar para a pessoa, queridos, uma coisa que ela não está pronta para ver. Você só vai ferir a amizade, só vai afastar pessoas, as pessoas, só vai, né, distanciar quem você poderia andar perto e ser um bom relacionamento. Deus abençoe vocês. Até segunda-feira. Beijo no coração. Amamos todo mundo. Pastor Ricardo, show de bola.